Fala, torcedor vascaíno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gilbert, comigo, Matheus Gilbert, nesse sabadão, e hoje temos informações. Vasco jogou pela manhã pelo Sub-20, vamos falar sobre esse jogo e o resultado, o desempenho, enfim, temos muito a dizer sobre o Sub-20 do Vasco mais uma vez, e sobre o jogo treino que o Vasco realizou na manhã deste sábado no CT Moacir Barbosa contra o Boa Vista. Vou falar o resultado, quem fez os gols e vou dar a minha opinião sobre o que tem acontecido no Vasco e sobre os dois jogos treinos que o Vasco realizou como preparação para o jogo contra o Santos. Quer saber mais sobre esses dois assuntos, Sub-20 e o jogo treino, quanto ficou, quem fez os gols? Siga nesse vídeo aqui. Mas antes, continue, mas antes eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, deixem o seu like, compartilhe e comente bastante esse vídeo para que você fique atento a todas as informações do nosso Vascão, comigo, Matheus Gilbert, todos os dias, de segunda a sábado, e a partir da semana que vem, com 2 vídeos por dia, um pela manhã e um pela tarde. É isso, galera, se inscreva, compartilhe muito e deixe o seu like, que vai ser importante para mim, para o canal e também para vocês. Pois bem, vamos começar com a equipe Sub-20 que empatou hoje pela manhã contra o América num placar de 1-1. O Vasco mesclou, né, o Sub-20 com alguns jogadores que estavam atuando no time titular e outros que estavam no time reserva, poupou alguns jogadores como Zucarello, Ramon Henrique, Lincoln, né, Bruno Lopes, que são titulares e começaram a partida no banco de reservas. O Vasco começa a partida com Felipe Gabriel, Breno, Wanderson, Luiz Gustavo e Avelar, Lucas Loureiro, Elder, né, o Lucas Loureiro e o Elder, GB, Léo Jacó, e vou ver aqui pra vocês só pra não errar aqui, porque tem um outro jogador que também foi escalado ao vivo aqui pra vocês, hein, só pra não errar na apuração, na hora de informar vocês. O Vasco jogou com essa escalação: Felipe Gabriel, Léo Araújo, Wanderson, Luiz Gustavo e Avelar, Igor Toledo, Lucas Loureiro e Elder. Lucas Loureiro, para quem não sabe, é o filho do Felipe. Léo Jacó, Ítalo Silva, era esse nome que me fugiu, e GB, técnico Matheus Curopos. O Vasco foi muito mal na partida, assim como já tinha ido muito mal contra o Cruzeiro. O Vasco não conseguiu jogar, o Vasco não teve uma jogada trabalhada, o Vasco não conseguiu jogar o seu jogo por baixo, né? Teve um pênalti a seu favor no primeiro tempo, sofrido pelo GB, numa jogada individual muito bonita do GB, uma jogada individual bonita do GB, onde ele sai driblando e tal e sofre o pênalti. E o GB perde não, né? Ele, quando vai na marca da Cal, quando ele se prepara para a batida, ele para no meio do pênalti reclamando. E para quem não sabe, por regra, esse pênalti teria que ser cancelado, e foi cancelado. O GB não teve oportunidade nem de bater o pênalti, porque por desconhecer a regra ele parou, né, para reclamar do goleiro, e isso não pode. Então o Vasco foi muito mal na partida, o Vasco não conseguiu trocar passes. No segundo tempo, o técnico Matheus Curopos volta com 4 mudanças, né, para esse segundo tempo: Bruno Lopes, Zucarello, Breno e também o Ramon Henrique, e o time dá uma melhorada, entre aspas, porque a qualidade dos jogadores também é melhor. Então o Vasco precisou muito do individual de cada jogador. Coletivamente, vou falar aqui para vocês: o trabalho do técnico Matheus Curopos, que veio do Bangu, indicado pelo Felipe, diretor técnico, é ruim. Por enquanto, eu não vou falar que, até porque é um trabalho curto, que começou há 2 meses, mais ou menos, desde o início do ano. Mas por enquanto é um trabalho ruim. O Vasco empatou com o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro em casa e agora empata com o América do Rio de Janeiro. O Vasco tem a obrigação de vencer o América do Rio de Janeiro, com todo respeito. Por exemplo, o Botafogo fez 3-0 no América do Rio de Janeiro. Enfim, o trabalho não está sendo bom. O Vasco tem usado muito a parte individual de cada atleta, que são bons jogadores: Zucarello, Elder, Ramon Henrique, GB, Bruno Lopes, Luiz Gustavo, Lincoln, enfim, todos esses jogadores com passagens por seleções de base, com passagens pela seleção brasileira Sub-20, Sub-17, e que o Vasco acaba usando, né, um pouco desses jogadores para
ganhar, vencer ou empatar as partidas. E isso é preocupante, porque acaba que quando eles são alçados ao profissional com um nível maior, acaba que, por exemplo, eu não vejo muita inteligência tática nesses atletas. E quando eles são alçados ao profissional, onde a inteligência tática e a parte tática e física é muito grande, né, a exigência é muito maior, eles acabam pecando nisso. Enfim, o Vasco empatou o jogo com o GB no segundo tempo, né? Um gol de cabeça, como eu falei, o Vasco trabalhou muito pouco a bola por baixo. O gol do GB foi num cruzamento pela direita do Breno. O GB chega cabeceando, um gol bonito. O Vasco teve a chance, inclusive, de virar com o Bruno Lopes, uma jogada aí sim, trabalhada por baixo, um toque por dentro, no drible do goleiro, e o jogador tira em cima da linha. Mas foi só isso. O Vasco pouco criou, o Vasco pouco produziu coletivamente por baixo, e o Vasco empata com o América Mineiro pela segunda rodada da Copa Rio, né? Que o Vasco tem jogado com um time, entre aspas, alternativo. Hoje foi com um time para poupar alguns jogadores, porque o Vasco já tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana, e vai ser complicado, porque começou empatando e perdeu o segundo jogo. Então o Vasco tem que mudar, a direção do Vasco tem que olhar com carinho para o que vem acontecendo no Sub-20, porque não é legal. Sobre o Sub-20, é isso. Enfim, vamos falar agora sobre o jogo treino entre Vasco e Boa Vista. Também acontecido nessa manhã de sábado, o Vasco enfrentou a equipe do Boa Vista, depois de ter enfrentado a equipe do Maricá. O Vasco venceu o Maricá por 4-2 e venceu o Boa Vista por 2-1. Preocupante porque, pelas informações, o Vasco perdeu novamente, assim como tinha acontecido contra o Maricá, a sua equipe titular, né, com os 11 considerados titulares, perdeu para o Maricá por 2-1, e a equipe titular perdeu para o Boa Vista na manhã desse sábado por 1-0, o que é preocupante, porque são dois tempos, né? O Vasco disputou dois tempos foram três tempos, na verdade, dois de 30, 60 minutos, e o último foi de 45. E o Vasco conseguiu perder para o Boa Vista nos dois primeiros tempos. É preocupante porque são dois jogos, o Vasco fez 6 gols nesses dois jogos, e 5 desses 6 gols foram marcados pela equipe titular, pela equipe reserva, na verdade. 2 gols do Sforza, um do Souza, um do Paê e também um do Paulinho Paula na última partida. Então, preocupante. O que vem acontecendo com a produtividade ofensiva do Vasco no time titular? O que está pegando? Por exemplo, tem a informação que o argentino Benjamin Garré está agradando, tem jogado bem, foi bem contra o Maricá, e pelo que eu tive de informação, também foi muito bem na partida de hoje, né? O Nuno Moreira, a mesma coisa. Mas o que tem acontecido? Por que o Vasco não tem feito esses gols em jogos treinos contra equipes muito inferiores tecnicamente falando, né? Enfim, e foi isso que aconteceu. O Vasco novamente começa o jogo perdendo com os titulares, e quando você tem troca nos dois times, o Vasco vira o jogo para 2-1, gols de Sforza e Dimitri Paê. Lado positivo desse jogo treino, a volta de Adson, que esteve na partida, jogou alguns minutos, pelo que eu pude apurar, foi super bem, participando de um dos gols do Vasco, no gol de Dimitri Paê. E é isso, o Vasco vai encarar o Santos na próxima semana, tem a sua folga marcada para amanhã no domingo, e retorna aos treinos na segunda-feira, com a expectativa de melhorar, né? Até porque foram 3 gols sofridos, os 3 pelo time titular, e também os 3 preocupantes, até porque, com todo o respeito do mundo, não dá para o Vasco tomar 3 gols em 2 jogos contra Maricá e Boa Vista, que são times que não são nem as melhores dos melhores do Rio de Janeiro, né? Não estão no nível de Volta Redonda, no nível do Nova Iguaçu, e é preocupante, pensando no jogo contra o Santos e pensando também na estreia da Copa Sul-Americana contra o Melgar na altitude. É isso, galera, as informações de hoje foram essas. O Vasco empata com o Boa Vista num placar de 1-1, numa atuação preocupante do Vasco, em que a diretoria do Vasco precisa rever os seus conceitos para o Sub-20, e vence o Boa Vista no placar de 2-1, onde a equipe titular começa perdendo, e a equipe reserva novamente vira a partida para dar a vitória do Vasco no placar de 2-1. Só para acrescentar uma notícia, o goleiro Léo Jardim, por conta de um incômodo no joelho, né, que não vai tirar o goleiro das próximas partidas, foi mais por precaução, ele não atuou nesse jogo treino. Quem atuou foi o Daniel Fusato. Ele começou como titular nesse jogo treino, e foi a equipe titular que perdeu de 1-0 para o Boa Vista.
Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai mais um vídeo informativo, informando a vocês tudo que vem acontecendo no nosso Vascão, todas as informações, sub-20, jogo treino, profissional. O dia que eu tiver informação de reforço eu dou aqui também. Ontem, caso você não tenha visto, falei sobre o CT. Abra o meu perfil, se inscreva no meu perfil, me ajude a bater 1000 inscritos, faltam 15, né, pelo que eu tô vendo aqui, e me ajude a bater 1000 inscritos, porque tem informação sobre o CT, caso você tenha interesse, falei tudo sobre o CT no vídeo de ontem. Valeu, galera, tamo junto, um bom final de semana pra vocês, um bom domingo, e volto na segunda-feira, a partir de segunda, com 2 vídeos, um de manhã e um à tarde. Fiquem ligados, tamo junto.